soninho. Muito bom dia. Agora são, sei lá, deve ser 8 horas da manhã. Eu já tô acordada há algum tempo. Geralmente eu não sou muito de falar. Não necessariamente. Que cabelo é esse? Essa geralmente é a minha rotina da manhã. Eu gosto muito de ter esse tempo sozinha pra poder meditar. Ter mais consciência de mim mesma. Eu gosto desse tempo pra poder estar com meus pensamentos. Sem ter nada do mundo exterior interrompendo, assim, Instagram, TikTok, essas coisas todas. É um período mais calmo, é silencioso. Eu consigo observar a natureza com mais clareza. É isso que eu tô buscando esses dias. Até que eu ia comentar que minha leitura de fevereiro, Yang, Mapa da Alma, de Murray Stein. Descobri esse livro muito aleatoriamente vendo vídeo no YouTube. Estava lendo outro livro. Depois eu mostro os livros que eu li, entre aspas, em fevereiro e janeiro. Já que eu não sou dessas de ficar lendo 70 livros em um mês. Por quê? Porque eu gosto de ler com calma. Eu gosto de entender o que está acontecendo, ainda mais que eu tô em uma vibe totalmente diferente. Antes eu só lia romances, fantasia. E a partir do momento que eu descobri, na verdade, a partir do momento que eu me perdi, foi no ano passado, eu tive tempo pra parar e falar assim, cara, quem sou eu? Não é possível. Quem sou eu? Eu não posso ser só isso. Minha vida não pode ser simplesmente estudar, fazer Enem, ir pra faculdade, me formar e entrar no trabalho. Não pode ser só isso. Quem sou eu? Eu não sei quem sou eu. Eu passei anos da minha vida e eu descobri no terceiro ano do ensino médio de que a vida não fazia sentido, nada fazia sentido. Quando eu me formei no ensino médio, eu tive um baque na minha vida muito grande. Eu percebi que eu tava perdida, simplesmente perdida. Eu não sabia quem eu sou. No início dos meus 20 anos, eu não tinha ideia, eu ainda não tenho muita ideia de quem eu sou, mas pelo menos agora eu tenho um caminho pra seguir. Como eu tava falando, vocês viram, né, meu caderninho. Esse é o meu commonplace, como muita gente fala, um caderninho de conhecimento. Eu uso ele de diário, caderno de conhecimento, cada dia uma coisa. Outro dia ele tava sendo agenda. Nele eu passo um tempo sozinha comigo mesmo, depois de meditar, depois de fazer meu ritual da manhã. E eu só posso dizer que meu dia realmente começa depois que eu leio minhas páginas, qualquer livro que eu esteja lendo no momento. E por acaso no momento é esse aqui. Yang, ele eu encontrei isso daqui procurando mais conhecer sobre mim mesmo. Eu fui em uma linha muito espiritual que eu encontrei isso daqui procurando mais saber de mim mesma, tentando entender mais minha consciência, tentando entender mais de mim mesma. Eu cheguei a esse livro não porque eu faço psicologia ou alguma coisa assim. Por acaso eu estudo administração, não faz sentido nenhum. Eu faço administração online ainda, ou seja, não tenho contato, não faço nada. Eu cheguei por livre e espontânea vontade de querer conhecer quem eu sou. Eu acho que esse é o ponto que eu quero chegar. Esses anos todos que eu passei convivendo na escola, essas coisas assim, sendo introvertida, foram complicados. E eles me fizeram pensar que eu não fazia parte disso, não fazia sentido. Eu não sou do jeito que muitas pessoas da minha idade. Esse não vai ser o assunto desse vídeo. Esse vídeo simplesmente eu tô gravando minha rotina, sendo introvertida, estudando online. Bom, esse vídeo não vai ser sobre isso. Esse daí vai ficar assunto pra outro dia, quando eu tiver entendendo mais sobre isso. Esse vídeo é simplesmente, vamos poder dizer assim, um diário visual. Não é minha rotina, porque eu não tenho nada estritamente certo. Mas além desses hábitozinhos que eu tenho de manhã, não tenho nada estritamente certo. Então é mais um diário visual no qual eu tô querendo me expressar melhor. Então esse é o jeito que eu encontrei pra fazer isso. E falando um pouco sobre o livro, vocês podem ver que tá bem marcado. Você passando as páginas, tá bem marcado mesmo, com uns textos. É difícil encontrar uma página que não tenha marcação ou alguma coisa escrita assim nos cantos. Esse livro é uma boa introdução para teorias de Yang, sobre a sombra, sobre as personas, sobre ânima e ânimo, sobre o próprio ego e a sua consciência, o inconsciente coletivo. É muito básico, porque eu não tô acostumada com isso. Eu entrei nesse mundo agora de verdade. Eu entrei tão a fundo nisso que não faz nem sentido os livros mais que eu tô comprando. Por exemplo, hoje, se chegar o livro que eu tô esperando, eu vou mostrar o unboxing dele. Comprei 2 livros na promoção, muito aleatórios, mas fazem todo sentido pra linha que eu tô estudando. E
Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre tudo isso. E bom, esse é um diário visual, meu diário visual. Espero que vocês gostem. Obrigada pela companhia. Vamos pro dia. Eu tava falando aqui e esse tempo todo, aquela rolinha ali fica olhando pra mim, olha lá. Cara, eu não posso conversar sozinha em casa, não. Por que todos os animais ficam me olhando? Eu vou falar a última coisa antes de eu começar a ler, porque é o meu momento e eu preciso ficar em silêncio total. Só com o ventilador ali, porque tá um calor aqui. Antes eu tinha um preconceito muito grande com quem fazia isso comigo. E eu, com esse livro aqui, eu acabei com ele fazendo isso. Ele tá rasgando uma parte aqui que eu fiquei fazendo isso nele. Mas realmente eu comecei a perceber, eu não marcava livro, eu não escrevia em livros, eu pensava que era uma coisa tipo sagrada, entre aspas. Mas é só um livro. Se eu quiser outro, é só comprar outro. Não tem problema nenhum. Os livros foram feitos pra isso. E eu acho muito legal, por exemplo, fazer essas anotações aqui com essas coisas escritas, essas coisas assim, porque caso eu vá ler depois em algum futuro, que obviamente eu vou ler depois, que eu tenho certeza que eu vou ter uma outra visão do livro, quando eu for ler eu vou ver, nossa, como eu pensava desse jeito diferente, pelas coisas que eu marquei, pelas coisas que eu escrevi. Eu acho que a vida é muito mais do que você se preocupar com o livro estar em perfeito estado e não estar marcado ou alguma coisa assim. Tudo bem que ter livros bonitos é uma coisa muito legal. Livros perfeitos, bonitinhos, com cheiro certinho de livro, cheiro de livro de novo pra casa é uma coisa maravilhosa. Mas são apenas livros. O que tem? Eu acho que isso veio muito da filosofia budista que eu estava estudando, mas foi só um pensamento que veio na minha cabeça. Agora eu vou pra minha leitura. Pão de queijo. Esse pão de queijo é muito bom.
Bom, como vocês puderam ver pelos clipes que eu acabei de colocar, como vocês puderam ver, eu faço administração na PUC virtual. Sempre foi assim, eu sempre quis aprender algumas coisas, realmente, algumas coisas eu sempre quis aprender. Por exemplo, meu sonho, quer dizer, não era sonho, era mais um desejo assim, que era alguma coisa que eu gostava muito. Como eu gosto muito de jogos, eu tava querendo fazer engenharia da computação ou ciência da computação. Então, esse era o objetivo do Enem e tudo mais. Só que chegou um ponto que durante a pandemia, essas coisas todas, eu falei assim, cara, eu me dou muito bem estudando sozinha e online. Será que existe alguma faculdade que eu possa fazer online? E eu procurei e encontrei a PUC virtual, que se encaixou perfeitamente com o que eu queria. Que eu tenho mais liberdade de poder fazer praticamente nos horários que eu quiser, obviamente. Tem lá as limitações, mas eu posso fazer tudo no horário que eu quero. Tem coisa pra caramba pra estudar de qualquer jeito, mas é uma opção que eu tomei pra poder ficar mais livre, por assim dizer. Apesar de eu ainda estar estudando, nossa, que mudança de luz que teve. Apesar de eu ainda estar tendo que ser obrigada a estudar em uma faculdade. Apesar de eu estava querendo estudar o que eu quisesse, né? Ser livre pra fazer o que eu quiser. Mas como o meu sonho também é de... Como os planos que eu tenho pra minha vida vão precisar de certas coisas, mas como os planos que eu tenho pra minha vida vão precisar de certas coisas que seriam mais fáceis se eu tivesse alguma formação, eu optei por estudar online. Ah, mas Juliana, você não... Eu falo assim com muita gente. Eu tenho contato direto, eu tenho... Ah, mas Juliana, você não... Eu acho muito legal a dinâmica. Ainda mais que a PUC, na parte de administração, eu acredito que nos outros cursos que tem online também. Eles trabalham com empresas reais e com projetos. Ou seja, é coisa muito dinâmica, então você está sempre tendo que inovar e fazer coisas novas e aprender sobre o mundo. Então, é uma coisa muito interessante, porque você, apesar de você estar estudando à distância, você tem que estar sempre em contato com o mundo exterior. E pelo fato de você estar sempre em contato com o mundo exterior, você acaba aprendendo, senão até mais, porque, como eu falei, a gente trabalha pelo menos na parte de administração, a gente trabalha com empresas reais. Nosso projeto gira em torno de propostas de valor, diagnósticos e propostas de valores, de melhorias para empresas, ou seja, qualquer empresa que quisesse fazer parceria com a gente, que aceitasse a parceria com a gente, que é a coisa mais difícil de todo o projeto, por incrível que se pareça, é encontrar uma empresa que faça parceria. Empresas que fizessem parceria com a gente, todas elas teriam como se fosse um diagnóstico gratuito. Apesar de, obviamente, eu e meu grupo, sermos ainda universitárias, muito novas, a gente ainda está no 3º semestre. Mas, assim, é uma coisa muito interessante. E que dá uma visão de mundo diferente, porque a gente tem que ter várias perspectivas diferentes, e ainda mais como todas as garotas do meu grupo são de lugares diferentes, são visões de mundos diferentes, são realidades diferentes. A gente acaba evoluindo, mesmo sem perceber. Bom, como eu tava falando. Chega esse horário do dia,
Eu fico mais nessa parte de estudar, apesar de eu ainda ter coisa para fazer de trabalho. Eu fico mais nessa parte de estudar, eu tento adiantar o máximo possível das minhas matérias. Porque além das aulas mesmo, tu tem que ler muita coisa, então eu já vou adiantando essas partes, organizando tudo como eu mostrei antes, eu tenho um Notion e tenho um dashboard inteiro só para parte da faculdade. Eu já coloco tudo da faculdade lá, seja anotações e tudo mais, apesar de que esse meu velho caderninho aqui tem tudo dentro dele, tem tudo dentro dele. Ele também está servindo muito para isso. Eu gosto também de colocar no computador, porque o acesso é muito mais fácil, né? O acesso no computador, porque o acesso é mais fácil. Qualquer coisa que eu precisar, eu preciso lembrar de não sei o quê. Preciso lembrar de gerenciamento de projeto, de gerenciamento do processo de desenvolvimento. Preciso lembrar dessa parte da matéria. Para eu ficar procurando dentro do caderno onde está, eu vou demorar muito. Então, tendo dentro do Notion, eu consigo só ir lá direto na matéria, direto no capítulo que o professor estava falando e já encontrar as anotações que eu fiz. Então, fica mais fácil, apesar do Notion ser uma ferramenta muito difícil de mexer. Até hoje eu não sei mexer nela, apesar de usar, eu não sei mexer. Bom, mas como eu falei, nessa parte do dia não tem muito o que fazer, eu tenho que estudar. Nessa parte do dia eu não tenho muito o que fazer. Eu separo mais pra estudar e essas coisas. E a parte da tarde termina ficando mais pra parte de trabalho mesmo. Ainda mais porque com esses hábitos que eu tenho de manhã, eles levam boa parte da manhã. Então, como eu ainda tenho que fazer meu almoço, então eu acabo deixando toda a parte de trabalho mesmo pra tarde. Já que seria um espaço que eu tenho mais tempo livre, por assim dizer. E a parte da manhã, como é um período mais apertado, eu faço coisas que eu quero deixar logo pra me deixar livre. Como, por exemplo, as aulas da faculdade. Porque como boa parte tá gravada, eu consigo ver todas elas de uma vez. Todas elas não, porque eu tenho muita matéria, mas eu vejo boa parte delas de uma vez só e faço esse meu processo de estudo. Depois, quer dizer, eu vejo elas todas, geralmente dá 1 hora e meia de estudo, assim direto. Depois eu vou fazer um almoço. Gerenciar grandes volumes de dados não é uma tarefa fácil, especialmente quando existem diferentes formatos e vários sistemas. Geração de ideias. Em seguida, vem a etapa de seleção das melhores ideias, que busca reduzir o número de ideias apresentadas com base nos critérios próprios da empresa. As ideias aprovadas nesse estágio de seleção passam pelo
várias preferências diferentes, as siglas de conta de produtos há uma maior concorrência, especialmente as novas tecnologias. Antes, eu tinha pedido 2 livros que eu tinha encontrado em promoção na Amazon, extremamente aleatórios. Aleatórios não, que eu sei porque eu escolhi eles, mas é difícil de explicar. E eles acabaram que eles chegaram hoje cedo. Eu esperava que chegariam mais tarde, mas eles chegaram até que cedo. Os 2 livros foram esses 2 aqui. Albert Einstein, A Teoria da Relatividade, e Minhas Invenções, a autobiografia de Nikola Tesla. Por que, você se pergunta? Na verdade, a resposta para tudo isso tá literalmente no nome aqui, A Teoria da Relatividade. Eu acabei entrando em um buraco sem fundo de tentar entender, como eu tinha falado antes, que eu estava tentando entender muito sobre mim, e eu acabei entrando em um buraco sem fundo de querer entender sobre o universo também. E no decorrer das minhas pesquisas e tudo mais, eu fui encontrando vários pensadores, cientistas que batem muito com a mesma ideia do que eu estou pensando. E com isso, deu vontade de estudar. Simplesmente deu vontade de estudar, eu não tenho nada a ver com isso. Apesar que física eu gosto muito, sempre gostei muito de física, mas tipo, eu não tenho nada a ver com isso hoje em dia. Eu nunca pensaria em que eu estaria estudando isso. Tá me encarando. Não posso falar nessa casa, não? Pode mais falar nessa casa, não? Não posso nem ficar aqui sentada falando. Então, como eu tava falando, posso nem mais ficar nessa casa aqui sentada falando. Então, eu peguei esses 2 livros, como eu tava interessada nesses assuntos, estava vendo, por acaso eu vi um filme do Einstein, acho que é Einstein e a Bomba, e eu fiquei muito interessada para saber mais sobre essas coisas. Eu já tinha escutado sobre ele, várias coisas, mas nunca tinha realmente parado para analisar. Eu nunca realmente tinha parado para analisar. E como esses 2 estavam em promoção, eu falei assim, vou dar uma chance. Apesar de eu ter mais 6, 7 livros para ler na minha estante, vou dar uma chance para esses mais 2 livros que vão entrar no meu TBR desse mês.